Shalom, bem-vindos a mais um comentário da Parashá. E a Parashá desta semana é a Parashá Vayeshev. A leitura está em Gênesis capítulo 37, do verso 1 até o capítulo 40, verso 23, e a Haftará no livro de Amós, capítulo 2, do verso 6 até o capítulo 3, verso 8. E a leitura do Brit Hadashah em Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 6, e o capítulo 16, verso 25. Então, esta paraxá tem o nome Vayeshev, que significa literalmente, e continuou a viver. Então, Jacó continuou a habitar na mesma terra onde o seu pai havia peregrinado. O texto inicia o relato da vida doméstica de Jacó e seus filhos, dando um destaque para José, quando contava 17 anos de vida. Apesar de jovem, José já pastoreava os rebanhos junto com seus irmãos, mas atuava também como, vamos dizer, um fiscal de conduta. Ele denunciava então as irregularidades dos irmãos para o pai. Jacó demonstrava preferência a José sobre os demais filhos, o que causou um clima de insatisfação entre os filhos de Jacó. Jacó teve um sonho, onde um feixe de trigo que ele havia amarrado era reverenciado pelos feixes dos seus irmãos, e quando ele contou o sonho para esses irmãos, eles o odiaram ainda mais. Houve um segundo sonho, onde ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrarem diante dele. E desta vez, até o seu pai o repreendeu, mas continuou pensando sobre o assunto. Mas os seus irmãos ficaram com inveja dele. Os irmãos de José levaram o rebanho para apacentar em Siquém. E Israel enviou seu filho José para ver se estava tudo em ordem e trazer um relatório sobre tudo que ele visse. Ao se aproximar do grupo dos irmãos, eles o viram e comentaram: "O sonhador está chegando", e planejaram matá-lo, para assim evitar que o sonho se cumprisse. Contudo, Ruben, o irmão mais velho, os dissuadiu deste intento. Mesmo assim, eles o lançaram em uma cisterna vazia e foram comer a sua refeição. Ao virem uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito, resolveram vendê-lo como escravo e fizeram isto sem o aval de Ruben, que não se encontrava no momento. Depois pegaram a túnica de José, mancharam do sangue de um animal e levaram para enganar o seu pai, afirmando que ele tinha morrido. Porém, Jacó ficou realmente desolado com essa notícia. Os midianitas venderam José a Potifar, um oficial do faraó. Judá constituiu família com uma cananita. Então ele tem 3 filhos e posteriormente teve um relacionamento complicado com a nora, que lhe deu um 4º e um 5º filho de uma única vez, gêmeos, sendo que deles, Pérez, formou a linhagem que chegou a Davi e depois ao Messias. José se destaca como servo na casa de Potifar, alcançando uma posição de destaque. A mulher de Potifar tenta seduzir José, mas diante da sua recusa, ela o acusa falsamente de tentar violentá-la e ele é levado à prisão. Na prisão, o carcereiro passa a confiar em José e lhe dá um tratamento diferenciado. O copeiro e o padeiro de Faraó são lançados na prisão por ofensas ao rei. Ambos têm sonhos que são interpretados por José e que se cumprem rigorosamente. O copeiro foi reintegrado ao serviço,
e o padeiro foi executado. Na Haftará, o profeta Amós recebe a palavra sobre a indiscrição da descendência de Israel. Seus pecados receberão a justa consequência e a sua injustiça será cobrada. Mas, mesmo assim, o Eterno olha com atenção para cumprir suas promessas que foram feitas aos descendentes de Jacó. O Eterno fará distinção entre os pecadores e os seus servos, a quem ele vai revelar todas as coisas. Então, do povo de Israel, ele garante que levantará profetas. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, Mateus confere a genealogia de Yeshua, começando em Abraão, passando por Judá e Pérez, até o rei Davi e também do rei Salomão, mostrando que as profecias se cumpriram corretamente. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos os que meditarem nas leituras desta semana. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.